13 de junho marca o início de um novo projeto importante para o agronegócio no Rio Grande do Sul, que é o Semear AgroHub, um polo importante de inovação sediado na cidade de Santa Rosa, que leva para esse que é um dos grandes PIBs do agronegócio gaúcho, tecnologia, inovação e muitos temas ligados ao que é possível fazer com a tecnologia dentro do agro. Para saber mais sobre o que é esse polo, vamos conversar agora com o coordenador do Projeto Semear e coordenador do celeiro AgHub do Tecnopuc, Luiz Vilvoc. Tudo bem, professor? Tudo bom, Thaís? Um prazer estar aqui falando contigo, sobretudo para conversar e ampliar aí informações sobre esse grande empreendimento que estamos fazendo na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Cada vez mais os gaúchos envolvidos com o agronegócio entendem o que são startups e o que são as agtechs, que são essas iniciativas de levar mais tecnologia e informação para o agro, porque o agro é cada vez mais tecnológico. Qual é a importância de ter um polo como esse em Santa Rosa? São vários, Thaís. É muito interessante a gente comentar que nós fomos procurados pela prefeitura, né, aqui no Tecnopuc, para levar toda a nossa expertise em termos de desenvolvimento de um ambiente que a gente chama de economia e inovação aberta, né? Onde há uma interação forte entre grandes empresas consolidadas, né, já existentes, com essa veia empreendedora de novas organizações que começam identificando um determinado nicho, uma determinada oportunidade, ou o que a gente chama de dor do mercado, né? Sim. E associado a grandes empresas, ganham impulso, ou seja, aumentam a sua taxa de sucesso. O que acontece, né? Nós identificamos que a região noroeste do Rio Grande do Sul ela é pródiga desde muito tempo, né? É bom entender que Santa Rosa foi o berço nacional da soja há 100 anos atrás, e ali no entorno várias indústrias, né? Sobretudo do metal mecânicas adaptadas aí para a área do agro se desenvolveram nessa região, né? Comenta-se inclusive que mais de 60% de todo o maquinário agrícola que hoje está instalado no Brasil afora tem um pé, provém daquela região. Então, com os desafios que nós estamos vivendo permanentemente num setor extremamente dinâmico como é o agro do Brasil, levar essas iniciativas, essas novas possibilidades tecnológicas para esses segmentos que já são vencedores, que já são, digamos assim, protagonistas do desenvolvimento do agro do Brasil e da América Latina é muito interessante, né? Quanto mais próximo, né, essa inteligência estiver desse núcleo, né, desse verdadeiro hub aí de desenvolvimento tecnológico para o agro, melhor, né? Mas não é só o metal mecânico, né? Então, também temos coisas sendo trabalhadas na área de proteína animal. O quarto maior frigorífico de carne suína do Brasil está localizado lá, né? Que é a Alibem. Tem um sistema cooperativista muito pródigo, temos duas cooperativas atuantes naquela região, a Coopermil e a Cotre-Rosa, que também farão parte deste projeto. E temos também uma grande empresa de processamento de óleo vegetal, né, que é a Cameira, que também faz parte. Então, nós temos uma cadeia bastante ampla de proteína animal, proteína vegetal e essa indústria localizada, a indústria de metal mecânica localizada naquela região. Esse é o universo do qual a gente vai capturar oportunidades, dores, iniciativas para que as nossas startups possam encontrar ali bons parceiros. Pois é, e a gente entende esse potencial que você citou em diversas áreas, né? Que tipo de iniciativa vocês imaginam que deve sair? Ou já tem alguma coisa aí na ponta da agulha para ser disparada? Porque com tantas áreas diferentes, são muitas tecnologias para serem aplicadas, né, professor? Com certeza. Nós levamos um ano, o ano passado inteiro, fazendo um levantamento de potencialidades e de dores da região. Identificamos quatro grandes vetores que a gente chama de teses de investimento, digamos assim. Um primeiro fortemente vinculado ao módulo, né, o perfil do produtor rural dessa região. Diferente, né, Thaís? E tu sabe que o Brasil é um continente, né? Diferente da produção a agropecuária da região do Cerrado, né, que vem crescendo a taxas impressionantes. Essa região aqui do Rio Grande do Sul, ela digamos assim,
fundamentalmente estabelecida em relação a médias, pequenas médias e algumas grandes propriedades, mas muito centrado no médio produtor. E esse produtor tem uma economia mais ou menos diversificada. Ele é produtor de grãos, mas ele também produz proteína animal, ele produz leite, né? E outros derivados, né? E ele vem envelhecendo. É uma população aqui que, digamos assim, necessita uma atração maior da juventude que vai encarar a área do agronegócio como uma possibilidade de futuro e de sucesso. Então, esse é um elemento importante, é como fazer a gestão desta propriedade rural, né, com esta dimensão, com esta escala de produção, agregando cada vez mais valor a essa propriedade, né? Então, esse é uma das dimensões. A segunda dimensão é essa modernização do parque fabril, dessa atualização, sempre olhando dois vetores. Um vetor, o impacto das mudanças climáticas, então trabalhar com uma agricultura de precisão, uma agricultura mais tecnológica que possa mitigar os problemas de eventos climáticos, que o Rio Grande do Sul é um dos principais focos hoje, né? Nós tivemos aí de 5 safras, 4 quebras consideráveis, frutos dessas modificações climáticas. E que tipo de equipamento, que tipo de tecnologia pode auxiliar em minimizar os efeitos perversos dessas mudanças climáticas, né? E o outro lado também é um equipamento que também se adeque a esse perfil fundiário, digamos assim, essa propriedade rural que não é tão extensa como no Cerrado. Então, esse é Sim. um outro vetor importante que a gente vem trabalhando, né? E, obviamente, na questão da agregação de valor da proteína animal, né? É um grande polo de produção de carne suína, mesmo de leite, né? Nesse segmento. E na proteína vegetal, os investimentos hoje sendo feitos no desenvolvimento de uma veia mais voltada para a questão energética. Então, o biodiesel, né? O próprio álcool hoje derivado de milho. Então, existe aí iniciativas muito interessantes, né, que devem ser promovidas. E lá também, só para finalizar, Thaís, há também identificado um grande polo de produção de mel, né, que é um dos segmentos também de muita atratividade no mercado internacional, haja vista, né, os problemas que a própria apicultura tem em regiões onde você tem uma extensa área de produção eh, agrícola e digamos assim, os enxames têm problemas de sobrevivência. Então, essa região é uma região que está ali próxima a uma mata bastante densa, né? E aproveitar esse encontro, digamos assim, multifacetado de várias iniciativas é muito interessante para que a gente possa validar tecnologias que utilizem a região noroeste como indutores, validadores dessa tecnologia, mas que sejam adaptadas para um mercado global. O SEMEAR ele está sendo montado com as forças locais, com a academia local também, tem grandes universidades lá que vão fazer parte, estão fazendo parte do projeto, com vistas à exploração de mercados internacionais, né? A gente acredita que aquele será certamente um polo de referência latino-americano de produção de tecnologia dos próximos anos. Pois é, e quando se fala em polo metal mecânico do agro, grandes empresas, grandes indústrias, mas também pequenas iniciativas que acabam trazendo inovações que depois são adotadas pelas grandes. Nesse sentido, as startups, que em geral começam assim pequenas e depois recebem muitos investimentos, também têm esse objetivo de se conectar com as grandes empresas do setor e, quem sabe, expandir e alcançar outros níveis? Esse é o interesse, né? Esse é o intuito e essa é a nossa aposta, né? Dentro de uma cadeia produtiva que nem a indústria automobilística, você tem vários fornecedores de componentes, de peças, de tecnologias que são incorporadas em grandes equipamentos, né? Equipamentos bastante complexos, como uma colheitadeira, uma semeadeira hoje, né? A tecnologia que se utiliza, ela é bastante complexa. E isso permite que a gente clusterize, né? Que a gente tenha uma quantidade muito grande de fornecedores ultra especializados que vão agregando seus pacotes de tecnologia a este equipamento complexo. Então, no cômputo atual da chamada agricultura
de precisão, agricultura digital, o uso das tecnologias de informação e comunicação e conectividade, né? A própria inteligência artificial aí, digamos assim, sendo protagonista de tomadas de decisão mais assertivas, a gente acredita que existem várias possibilidades, várias oportunidades para que setores ou segmentos de tecnologia que estão inclusive explorando outros segmentos como saúde, como mobilidade urbana, né? Só para pegar um exemplo, possam olhar para o agro, que é o principal mercado, o principal setor, segmento econômico da economia brasileira, como uma oportunidade de diversificação da sua, digamos assim, do seu portfólio de serviços, aplicando, né, nesse segmento que é um segmento bastante promissor e que exige permanentemente atualização e incorporação tecnológica. Então, nós estamos muito otimistas na promoção aí com as nossas tecnologias aqui no Tecnopuc, e é importante também, Thaís, frisar que ao fazer parte desse ecossistema distribuído, que é o que nós chamamos de Tecnopuc Anywhere, todas as mais de 350 empresas que estão localizadas hoje no Parque Tecnológico aqui em Porto Alegre terão os nossos parceiros em Santa Rosa para validar suas tecnologias, né? Então, nós vamos aí, as primeiras atividades, talvez antecipando uma pergunta sua, bom, como é que começa? Começa não do zero, tá? Já começa trazendo todo o parque tecnológico que nós temos, com mais de 6.500 pessoas trabalhando nos momentos de tecnologias para vários segmentos, olhando aquela região, olhando esse segmento e dizendo, poxa, aqui tem uma oportunidade de desenvolvimento de produto e serviço muito interessante. Então, é isso que a gente chama de parcerias ganha-ganha, porque nós, digamos assim, oportunizamos as empresas de base tecnológica mais um segmento extremamente promissor, diminuindo as distâncias entre as necessidades, né, entre as dores reais e o fornecimento de tecnologia mais amigável, mais, digamos assim, interessante para que o produtor rural, né, possa adotar essas tecnologias como hoje adota num smartphone ou coisas semelhantes desse tipo. Ou seja, esse hiato, essa distância entre o meio rural e o meio urbano, ela está cada vez menor. E com essas novas gerações entrando no mercado, a gente acredita que essa taxa de conversão ela vai se acelerar daqui para frente, Thaís. O Semear ele tem uma parceria com a Prefeitura de Santa Rosa, né? Estando aí nessa região, com essa parceria com a Prefeitura, o Tecnopuc e as universidades locais, isso pode reverberar também para outros municípios da região, também que são importantes para a agropecuária? Essa tua pergunta é fundamental e com certeza esse é o nosso intuito. Na verdade, o sistema ele é aberto, ele não é um projeto cerrado a poucos parceiros. Quanto mais gente entrar e aderir a essa vertente de desenvolvimento tecnológico local, mais dinâmico e mais importante e relevante vai ser esse cluster, né? Esse hub que nós estamos falando, né? É importante, Thaís, também frisar que o Semear hoje, por conta de uma aposta da prefeitura local, ele nasce dentro da prefeitura, ou seja, ele é é, digamos, um departamento da área de inovação e desenvolvimento em que a prefeitura está apostando as suas fichas para dar essa arrancada. Mas, à medida que a gente for, digamos assim, demonstrando os resultados, o intuito da prefeitura é cada vez diminuir a sua importância em termos de sustentação econômico-financeira dessa iniciativa e transferir, né, essa gestão, essa governança para os atores locais. E isso já está previsto no projeto. Mas, como tudo, né, como toda iniciativa pioneira, ela precisa de um patrocinador para dar essa arrancada. É isso que a prefeitura faz, né? E o Semear nasce dentro dessa estrutura, mas já olhando no chamamento da comunidade, né, local e regional, e, obviamente, né, completando o teu raciocínio, Thaís, e, obviamente, que há uma perspectiva, uma expectativa que os municípios ao redor, né, também trabalhem em sinergia, não deslocando os recursos todos ali para Santa Rosa, mas uma verdadeira cooperação em rede, né,
em grandes áreas. Vou dar um exemplo de um município que me encanta muito pela sua capacidade empreendedora e de grandes empresas que ali se localizam, o município de Panambi, por exemplo. Então, que já Sim. tem também uma estrutura de desenvolvimento. De maneira nenhuma a ideia é concorrer com essas iniciativas, ao contrário, é complementar ações para que a gente possa, a partir dessa identificação de potencial, atrair talentos do mundo inteiro que olhem essa região como uma região promissora de desenvolvimento. Vamos ver aí o Vale do Silício, né? Não é só a região ali de São José, de Cupertino, onde toda aquela expansão na Califórnia aconteceu. É uma área bastante extensa, que vai praticamente de São Francisco, né, até Los Angeles, né? É uma bacia, digamos assim, de talentos que se espalham ao longo de toda aquela região. A gente acredita, Thaís, e certamente isso vai acontecer, um fenômeno semelhante na região noroeste, que é uma das mais dinâmicas, né, do Rio Grande do Sul. Vamos pegar aí a região ali de Passo Fundo, que também tem o seu dinamismo interessante e a complementariedade futura, a região de Caxias do Sul, mesmo a região de Santa Maria, Pelotas, enfim, existem regiões muito promissoras e que têm um caldo de cultura, têm uma massa crítica de pesquisadores, de cientistas, de engenheiros, né, que estão debruçados sobre esse segmento. E o que a gente está tentando, né, ajudar com toda a nossa expertise de desenvolvimento desse parque, que hoje é referência mundial, o Tecnopuc, é ajudá-los a acelerar esse processo com muita autonomia da região, né, mas em grande parceria com todo o nosso ecossistema aqui em Porto Alegre. Que legal, então, que Santa Rosa vire o nosso Vale do Silício brasileiro, aqui reunindo toda essa tecnologia. Agradeço a sua participação, Luiz Vivoc, do celeiro AgHub do Tecnopuc e coordenador do projeto Semear. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, Thaís, de novo, agradeço muito a divulgação e, de novo, convidar todos para fazer parte, para se interessarem mais e para, né, contribuírem com aquilo que é muito importante para a economia do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem uma base de cérebros muito importante, nós somos referências aí do agro para o Brasil inteiro, né? Vários gaúchos singraram aí o norte do nosso país no desenvolvimento competente da produção. E está na hora do Rio Grande do Sul também recuperar ou fortalecer, melhor dizendo, né, essa veia de agregação de valor a esse segmento que é tão próprio, que é tão nativo à nossa capacidade com essa miscelânea de tradições, de culturas, de etnias que o Rio Grande do Sul conseguiu amealhar ali ao longo dos anos. Nós acreditamos que essa iniciativa vai, com certeza, ser um marco de desenvolvimento, de sustentabilidade e de prosperidade a mais do nosso estado, tão rico em ativos como o Rio Grande do Sul. Um grande abraço e muito obrigado pelo espaço.